Deus tem sonhos impressionantes para a nossa vida. Basta a gente entender a voz de Deus, entender a sua palavra, a sua manifestação de amor. Boa noite ao auditório aqui, boa noite a todos os auditórios espalhados aqui. Mais de 1000 ouvi hoje, 1.500 aqui só na União Norte e vários lá, centenas em São Paulo e outros lugares, porque eu já sei que estamos recebendo mensagens da Europa, dos Estados Unidos, de outros países aqui da América do Sul. Não para, não é? Que coisa linda é a mídia, como ela consegue correr e ajudar tanta gente. Mas nós estamos aqui juntos mais uma vez para falar sobre os pecados capitais. São 7 os pecados capitais, eles foram listados pela primeira vez por Evagrio do Ponto, um monge que estava fugindo dessa bagunça que Constantino fez com a igreja cristã, lá pelo ano 300 e tal, e ele não concordava, como tantos outros foram para o deserto, para o Egito e outros lugares também do mundo, para poder viver a vida religiosa como eles achavam que deveria ser vivida. E chegaram a essa conclusão. Com o tempo eles foram sendo elaborados, eles não estão sistematizados na Bíblia, não há nenhum título aqui, 7 pecados capitais, mas eles aparecem em toda a Bíblia, e são chamados de pecados capitais porque são pecados cabeça, pecados que têm outros filhos, outras filhas. E nós já estudamos sobre orgulho. Orgulho é quando você olha as pessoas de cima para baixo. Vimos também sobre a inveja ontem. A inveja é quando você olha as pessoas de baixo para cima. Você não quer somente ter o que elas têm e ser o que elas são, mas você quer tirar delas essa oportunidade para só você ter. Esses 2 primeiros pecados que nós mencionamos, eles têm que ver com os pecados de Lúcifer, lá no céu. Quando ele desejou ser igual a Deus, ele teve inveja de Deus. E aí começou tudo. Esses pecados falam sobre o eu, eles não falam sobre o nós. Falamos no primeiro dia, na primeira noite, que Lúcifer foi o primeiro a inventar a palavra eu. O céu não vivia com eu, o céu era um mundo de relacionamentos, um reino de relacionamentos. A própria trindade, a divindade, já quer dizer relacionamento, era nós. E ele inventou essa palavra que até hoje tem causado tantos problemas em nossa vida. Exclusivismo, egoísmo, o orgulho, a inveja. E hoje nós vamos dar mais um passo, vamos conhecer mais um desses pecados capitais, que é a ira. Eu acho que todos nós já passamos por isso. Geralmente, como os outros pecados capitais, a gente não assume que é. Mas todo mundo já ficou irado. Talvez para vir para cá hoje no trânsito, você ficou muito irado com alguém que lhe fechou e etc. Havia um pastor amigo meu que estava no trânsito e sem querer fechou uma pessoa. A gente faz sem querer sempre, né? E fecha um outro carro e o carro emparelhou com ele e a pessoa começou a insultá-lo e dizer palavrões e tal, e o pastor ficou calado. Esta foi a sorte dele, que quando ele chegou na igreja para pregar, ele encontrou aquela família sentada num dos bancos. Mas quem já não perdeu a cabeça, né? Eu acho que você já falou, eu não sou adivinho, nem estou lendo a sua mente, mas eu acho que você já falou assim, ai que raiva. E talvez tenha até dito, ai que ódio. Meu sangue está fervendo. Essas são coisas da ira, da raiva. Nós vamos estudar um pouquinho mais. A palavra de Deus tem um texto lindo em Romanos capítulo 12. A gente, quando fala sobre ira, não pode deixar de falar sobre Paulo e a sua relação com essa expressão, com esse sentimento, com esse pecado. No capítulo 12, verso 17 em diante, se você quiser acompanhar comigo, são vários versos, eu vou lê-los aqui. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança.
eu é que retribuirei, diz o Senhor. Vamos parar por aqui, os versos seguintes são bonitos também, mas Efésios 4, 26 também há um outro texto que diz assim: irai-vos e não pequeis. Então parece que o apóstolo Paulo está indicando aqui que a ira é uma coisa boa, mas a gente não deve pecar quando a tiver. Parece que ele está indicando aqui, dai lugar à ira. Não vos vingueis, mas dai lugar à ira, ou não queira vingar-se. Então parece que a gente começa aqui a criar um quadro sobre a ira. Quando eu defendo a mim mesmo, parece que a ira não é boa. Ira é quando você não está conformado, é uma coisa boa isso, não estar conformado. Os grandes homens que puderam mudar alguma coisa no mundo não eram pessoas conformadas, eram pessoas inconformadas. Eu sempre falo para as pessoas quando posso, seja uma pessoa inconformada. Seja uma pessoa que deseja mudar a vida das pessoas. Seja uma pessoa insubstituível. Você é importante no mundo. Você tem uma tarefa no mundo. E você deveria cumprir essa tarefa. A ira é uma coisa boa quando ela não é usada por alguma coisa que é feito por mim. Ou para mim. Quando eu não sou a vítima. Porque eu não consigo ter justiça para resolver o problema, porque estou envolvido. Você sabe que se tiver um juiz que é parente de alguém que está sendo julgado, ele já sai do caso e nem entra no caso. Se tiver qualquer relacionamento de qualquer um dos jurados com a pessoa que está sendo julgada, já sai, não entra. Tem que ser uma pessoa completamente isenta. Então, às vezes, marido e mulher têm uma discussão e tal, e precisam da ajuda de um terceiro. Muitas vezes precisam de uma ajuda de um terceiro. Bom, se você vai buscar a mãe ou o pai, você já pressupõe uma prerrogativa de proteção ou não. É 0 ou 80. O melhor é ter uma pessoa neutra, que não vai entrar com as emoções para trabalhar essa questão. Toda vez que você defende-se a si mesmo, você não tem noção. Por isso que a gente tem que confiar nas instituições públicas. Pelo menos você pode recorrer a elas e são isentos para resolver um problema. Você e eu não podemos resolver o nosso próprio problema. Mas podemos ficar indignados. A vingança não. A vingança, diz a palavra de Deus, a vingança é minha, diz o Senhor. A mim me pertence a vingança. Porque eu sei ser justo. O que é uma coisa justa? Não é nem larga nem apertada, né? Eu sei ser justo. O pastor José Maria Barbosa, quem eu admiro muito, hoje estão aqui os líderes de jovens, eu já fui 11 anos líderes de jovem, e o pastor José Maria foi meu chefe por 2 vezes, e ele tinha assim umas expressões muito interessantes sobre essa questão de julgamento, de julgar. Eu admirava muito as pregações dele nesse sentido. E nós temos que aprender a irar-nos, mas não nos vingarmos. A justiça pertence ao Senhor. Você não tem condições de fazer isso. A justiça, a ira, aliás, é uma coisa normal. Você ficar indignado por um vizinho que está estuprando ou abusando da sua filha, por um tio pedófilo, isso é uma coisa importante. Se você não se sentir mal por essa situação, tem alguma coisa errada com você. Eu estava ouvindo uma pessoa especializada em segurança, e ela estava aconselhando as moças e as mulheres, quando forem abordadas por um estuprador ou alguém que tente abusar, nunca gritem socorro. Porque quando a gente ouve socorro, a gente cai fora também. Ninguém vai na direção socorro, não vai, a gente foge. É algum problema. Mas ele dizia assim, grite fogo! Fogo! O estuprador não vai entender nada. Mas as pessoas vão correr para lá. Porque todo mundo quer ajudar alguém que está em perigo de fogo. Mas a gente não quer ajudar muito as pessoas que têm problemas bastante sérios. É importante você se indignar, ficar irado,
Esse é o lado bom da ira. Com as mazelas desse mundo, inconformado. Não aceitar o que acontece e então tentar mudar. Aí é um passo que nós podemos fazer. Nós podemos, não devemos nos vingar dessas pessoas, mas devemos ajudar que a sociedade entenda melhor algumas coisas. Se há um vizinho, eu até digo isso aqui, aproveitando, se você sabe de alguém que está abusando sexualmente, fisicamente, de uma criança, o seu dever como cristão é denunciar. Se você não denuncia, você está participando desse estupro, desta violação. Talvez alguém por aí, em algum desses auditórios, seja uma vítima, denuncie. Geralmente as pessoas que são violadoras, elas ameaçam matar pai, matar mãe, não vão matar não, elas não têm coragem. Então denuncie. Vá à polícia e denuncie. Vá a esses órgãos que cuidam das crianças, denuncie. Nós deveríamos ficar indignados com isso. Indignados com outras coisas também. Nós deveríamos à noite, ao orar, nos lembrarmos que naquela noite algumas pessoas não têm um teto. Que algumas pessoas não têm um cobertor no caso do frio. Ao comer uma refeição, nós temos que nos lembrar que há pessoas que não terão nenhuma alimentação naquele dia, nem um grão de arroz. E algumas dessas pessoas vão até roubar, não justifica. Mas o que nós estamos fazendo? Como igreja, hoje eu soube desse projeto AMA, é isso? Um projeto que trabalha com meninas, com mães adolescentes. Isso é uma coisa linda. Devemos fazer isso. A comunidade deve saber que nós nos importamos, que nós ficamos irados, não vamos fazer justiça com as próprias mãos, mas nos importamos e vamos fazer alguma coisa. Quão importante é isso. Mas há um exemplo na Bíblia muito interessante em relação à ira, à raiva. A ira é chamada também de a paixão descontrolada. Quando a paixão é descontrolada, ela vira raiva, vira ódio e vira uma ira que não é sadia. É a ira descontrolada. Há uma história na Bíblia muito interessante, ela não é muito contada, está em Gênesis capítulo 34. Diná, uma das filhas de Jacó. Quando eles estavam chegando na Cananeia, o príncipe Siquém ficou muito interessado nela e a sequestrou e a estuprou, a violou. E ela voltou para casa. Ele estava tão apaixonado que ele disse: não, eu vou pedi-la em casamento. E foi pedi-la em casamento para Jacó. Jacó não aceitou. E por isso mesmo, os irmãos souberam. O pai de Siquém, o rei Amor, então foi falar com Jacó. Bom, um rei falando com Jacó, seguramente ele vai abrir uma exceção, ele vai entender. Vamos trocar o microfone? Você vem ajoelhada? Muito cristã você. Tá ligado? Gostei. Pronto. Trocou? Deu? Vocês precisariam ver a cena da nossa contra-regra ajoelhada trazendo o microfone. Mas tudo bem. Bom, ele foi falar com Jacó. Na caminhada encontrou dois filhos de Jacó que estavam muito indignados, Simeão e Levi. E os dois ouviram o pedido: não, pode falar conosco mesmo. E ele então, em nome do filho, disse: ele está apaixonado por ela e quer levá-la como esposa. Aí eles começaram a criar um projeto. Bom, é o seguinte: como é que nós nos uniríamos a vocês se vocês são um povo incircunciso? A circuncisão é um tipo de uma operação de fimose, né? Eu acho que não preciso explicar mais. E os judeus fazem isso até hoje. E dizem que as mulheres judias não têm câncer de útero
porque existe essa higiene tão boa. Eles o faziam no 8º dia, que era o dia que o ser humano tem no seu corpo uma propriedade de cicatrização que nunca mais vai ter na vida. Bem interessante isso. Eles propuseram então ao povo cananeu, ao rei e a Siquém, o príncipe, que todos os homens fossem circuncidados. E aí então eles poderiam fazer o casamento, poderiam abrir as portas, eles seriam um povo só. Tá bem? Siquém queria se casar com ela de todo jeito, reuniu todo o povo e disse: olha gente, vamos nos circuncidar agora. E fizeram isso. No 3º dia, quando a dor estava insuportável, imagino que não havia anestesia. E as facas talvez não fossem tão afiadas como um bisturi. No 3º dia de pior dor, Simeão e Levi levaram com eles os outros irmãos e também soldados, vamos dizer assim, homens preparados do povo, da família, os que trabalhavam ali na casa de Jacó, e mataram todos os homens. E sequestraram as mulheres e os bens. A história está lá. Veja uma história interessante. Está em Gênesis capítulo 34. O rei também foi circuncidado, também morreu. Só que a família dos cananeus era maior do que aquilo. E quando os filhos disseram: pai, nós já resolvemos toda a questão. Já fomos lá, já matamos todos aqueles que violaram a nossa irmã. Nos vingamos. E Jacó diz assim: vocês são loucos. Vocês não viram o que vocês fizeram? Eles são um povo muito maior que o nosso. Nós somos em menor número, disse Jacó. Agora eles vão vir nos perseguir e vão acabar conosco. E Jacó tenta fazer alguns sacrifícios de paz, tenta fazer algum tipo de relacionamento, mas a gente sabe da luta dos cananeus e depois dos árabes até hoje, entre os judeus. Um pequeno ato que teve uma repercussão incrível, um acesso de ira descabida, descontrolada. Esta é a ira que Deus diz: não pequeis. A vingança não é sua, a vingança ela é minha. Não sei se você, ao andar no trânsito, começa a ficar nervoso. Recentemente houve uma propaganda na TV de um ogro. Você sabe o que é um ogro? Hoje todo mundo sabe o que é um ogro, né? É o Shrek e a Fiona, são ogros. Isso não existe, isso é uma fantasia. Mas então, o motorista era um ogro, estava com a esposa do lado. Ele era a cabeça de ogro e a esposa uma linda mulher. E ele buzinava, passava por cima, empurrava o carro para os pedestres saírem da faixa e tal, e etc. E muita gente é comparada a um ogro no trânsito. Fica com raiva, do começo ao final. Parece que vai morrer. Eu estava lendo um livro e o autor dizia assim: o melhor lugar para se provocar a ira de uma pessoa é dentro de casa e é com o cônjuge. Os cônjuges, nós os cônjuges, estamos constantemente à mercê de uma explosão de ira. Porque quando a gente fica irado com alguma coisa, com raiva, é porque a gente tem uma expectativa, faz uma expectativa de alguém que não é dela, é só nossa. Então, tudo que essa pessoa fizer, que não esteja dentro da nossa expectativa, nos causa um acesso de raiva. E tem vingança. A vingança, às vezes, é não falar nada. Dizem que as piores vinganças, a pior de todas as vinganças é o silêncio. Não é o que você fala, é o que você não fala. Quando você não fala, parece que você está desprezando totalmente a pessoa. Parece que não tem ninguém ali. Como nós dissemos ontem, essa pessoa morreu para mim. Ela está falando aqui, mas ela não é importante para mim. Na família acontecem os maiores problemas desses acessos de raiva. E porque a gente está casado, a gente acha que é proprietário do outro e pode fazer com o outro qualquer coisa que não faria fora. Muita gente é gentil fora de casa, mas em casa vira um ogro. Estou falando de homens e mulheres. Não conseguem controlar os seus acessos de raiva, são descontrolados. A vingança, ou a ira, a raiva, emburrece as pessoas. Porque é como se elas estivessem dopadas por alguma coisa e quando saem,
Sim, mas o que eu fiz? E ainda jura que nunca mais vai fazer isso. Ela emburrece porque você fala coisas que você não falaria nunca. Esta é uma ira descontrolada. Eu posso ficar chateado com alguma coisa que me fizeram, mas vai depender muito de mim a reação. Outra coisa que acontece é a gente sempre culpar o outro. Estamos chegando atrasados na igreja por causa dela. O cabelo já estava bom, mas ela foi fazer mais chapinha. Ou chegamos na igreja novamente por causa dele. Ele, quando vai tomar banho, demora. O que fica fazendo no banheiro tanto tempo? A culpa sempre é do outro. Foi fechado no trânsito? A culpa é do outro. Não existe uma história que diz assim, eu bati mesmo, né? São pessoas muito sinceras as que falam isso. Mas geralmente o semáforo, isso. E ontem a gente estava brincando com uma das meninas da comunicação, disse que bateu o carro numa coluna, e eu falei, essas colunas são assim mesmo, elas mudam de lugar, elas crescem, e vivem atrapalhando a gente. A minha esposa de vez em quando também acerta uma coluna. Eu não. Eu nunca bati o carro. Já bati várias vezes. Mas esses acessos na família, eles criam uma tristeza profunda. A gente imaginava que o mesmo comportamento do namoro, do noivado, e às vezes há indicações, né? Iria acontecer no casamento também. As gentilezas, as bondades, as generosidades, elas acabam desaparecendo com o tempo. Por quê? Eu me sinto propriedade. Ou eu me sinto como proprietário. Eu faço do meu cônjuge uma propriedade. Eu tenho um amigo que ele não frequenta igreja nenhuma, mas ele dizia assim, eu tenho que me casar com uma mulher a quem eu posso educar. E a gente era tudo garoto, dizia assim, é isso mesmo, tem que ser uma mulher submissa. Até que eu casei e vi como é que é esse negócio aí. São dois, metade de cada lado, se completam. O 100% sempre é com a mulher, é com o marido, é com o cônjuge. Ninguém é proprietário de ninguém. Por isso que os ciúmes não cabem. Por favor, pare com esse negócio de dizer que precisa ter um pouco de ciúmes. Ciúmes não presta. A Bíblia diz, amor não arde em ciúmes. Acabou, não tem. Tem que ter um pouco de ciúmes, não. Tem que ter cuidado. Mas tem que ter certeza. Certeza de quem você é. Talvez mais do que quem é a outra pessoa. Que se você se casou com alguém que você não tem certeza, o melhor teria sido não se casar. Agora já me casei. Tempos atrás, um rapaz que havia me convidado para um casamento, desmanchou o casamento. Ele disse, pastor, eu ia entrar numa barca furada. Eu sabia de algumas coisas e eu ia entrando, porque já estava tudo marcado, local, lua de mel, mas eu decidi parar. O senhor me desculpe. Falei, não, parabéns, é muito melhor agora. Lógico que vão chorar, vão ficar tristes, a família vai falar mal, mas resolveu antes. Ninguém é proprietário de ninguém. No casamento é o lugar que mais somos tentados a ter uma ira descabida, uma ira descontrolada. Em casa nós somos aquilo que realmente somos. Na igreja, na escola, praticamente a gente assume um personagem. É aquela recepcionista sorridente de uma empresa, mas em casa é amuada, é brava, não sorri, está tudo mal. É o executivo simpático que consegue fechar negócios internacionais pela sua simpatia, pela sua maneira de abraçar as pessoas, de conversar, mas em casa se aferra ao jogo de futebol e não tem conversa. Aí a mulher se aferra na novela e ficam duas pessoas estranhas dentro de casa. Quando um vai reclamar com o outro, é na base da ira descabida, descontrolada. Há muita coisa que a gente poderia falar sobre a ira, mas eu lembro, eu vi aqui, eu anotei uma, já viram no caminhão, tem até sites com frases de caminhão, né? Tem uma que é assim, caminhoneiro gosta, na subida você me aperta, e na descida nós acerta. Vingança.
Eu pego você tome cuidado. Então parece que a gente vive sempre num desespero. Mas existe um antídoto, uma virtude. Nós estamos vendo que para cada um dos pecados capitais há uma virtude. A maioria deles, 6 deles, você encontra a virtude nas bem-aventuranças. A de ontem não está nas bem-aventuranças, que é o louvor. É um pouco diferente. Adoração. Para você não ter inveja, seja agradecido. Mas aqui, no capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças, fala sobre os que são mansos. Bem-aventurados mansos. Sempre há uma relação, mansos e reino do céu. No céu o clima é de mansidão. A palavra grega para manso aqui é praotes. E ela se refere, uma boa parte do seu uso, para cães adestrados. Cães adestrados. Que não discute com o seu senhor. O manso na Bíblia, como o humilde que nós vimos no primeiro dia, que contrastava com o orgulho, o humilde é aquele que não sabe o caminho e vai seguir o seu senhor que sabe o caminho. Esse é humilde. Não é o pacato, o calado. Manso é a mesma coisa. Não é o pacato nem o calado que só diz sim, querida, não. Manso é aquele que sabe quem é o seu senhor. E é lindo entender que Deus colocou esta bem-aventurança para entendermos que devemos, assim como o cão que reconhece o seu Senhor, reconhecer também o nosso Senhor. Quando nós reconhecemos o nosso Senhor, nós vamos saber de quem é a vingança. E a vingança do Senhor não é pelo humor dele. A nossa vida às vezes é pelo humor. E a gente tem sentimentos pelo humor. Você acorda e diz assim, acordei com o pé esquerdo. Pronto, você já definiu que o seu humor naquele dia vai ser assim. Isso deu errado, aquilo deu errado. Você define como é que você vai ser. É só você que tem a chavezinha para permitir que as pessoas façam de você aquilo que você não queria ser. Quando eu era garoto, eu estudava no centro de São Paulo, eu morava em Interlagos, onde tem o autódromo ali, a Fórmula 1. Eram 23 quilômetros até a minha escola. E eu pegava o ônibus das 11h15 para chegar antes das 2h, as aulas começavam às 2h. E havia um cobrador que a gente não gosta, chama trocador aqui, o cobrador? Cobrador. Em cima havia uma plaquinha, grudou uma plaquinha na janela. E a plaquinha dizia assim, a minha educação depende da sua. E a gente passava assim, a gente esticava o passe escolar para não ter problema com aquele camarada. Punha ali no meio, esperava ele olhar e passava para não ter problema. Porque a gente via ele discutindo com muita gente. Essas são pessoas que eu chamo que são envolvidas com arame farpado. Onde passam, machucam. Elas são assim, querem ser assim. A minha educação depende da sua. Se eu pudesse falar com ele hoje, naquele tempo eu não tinha esse conhecimento, mas eu diria assim, infeliz. É muito triste a sua vida. Porque você tem que analisar outra pessoa para ver como é que ela está, para então você tomar uma decisão, mudar aquilo que você está sentindo, para sentir algo parecido com o dela e maior, para poder sobrepô-la. Você é um infeliz. Fica esperando o olho. Vamos ver se esse camarada vai me ofender. Eu também ofendo. É você que tem que fazer o seu dia. Ser manso é saber quem é o meu Senhor. E quando eu sei quem é o meu Senhor, o reino do céu está reservado para mim. Amém? Eu vou repetir isso toda noite. Nós não estamos nessa semana ensinando você a vencer os pecados capitais, não é isso? Você e eu não conseguiremos vencer os pecados capitais e qualquer pecado. Não temos esse poder. Deus não nos deu o poder de vencer pecados. Deus nos deu a vontade, o livre arbítrio, para escolhê-lo como Senhor. E em escolhendo a Ele como nosso Senhor, ficarmos ligados na videira. É isso. O meu trabalho todo é para isso.
é estar no Senhor. Não é fazer uma lista, eu contei ontem, né? A lista de pecados que eu vivia fazendo e tal. E ela ia mudando. Tinha às vezes 20, tinha 30, às vezes tinha 4. Disse, nossa, estou quase santo. Santo Antão, que é conhecido como Santo Antônio também. Mas eu não sei se é o mesmo Santo Antônio do casamento. Mas Santo Antão, ele abdicou de tudo, foi viver numa caverna. E ele era a pessoa mais mansa. E a lenda sobre a sua vida conta que o diabo também foi com ele para a caverna. E o diabo tentou a vida inteira, e ele foi firme a vida inteira, diz essa lenda. Foi firme, já estava bem velhinho. Aí diz essa lenda, que então o diabo disse assim, com você eu não tenho mais jeito, eu desisto, mais de 90 anos tentando alguma coisa, eu desisto. E o diabo disse que virou as costas e começou a ir embora. Aí então Santo Antão disse, puxa vida, então eu já estou pronto para ser santo. Aí o diabo voltou que disse, é isso que eu queria. É que você achasse que você era alguma coisa. As tentações do diabo são assim. É no ponto fraco. Se eu estou vencendo pecados para ser santo, não perca o seu tempo. Se eu estou vencendo pecados para ser justo, não perca o seu tempo. A Bíblia diz que só tem um justo. Que nós seremos pecadores até a transformação do que é corruptível em incorruptível. Aí sim. Essa é a economia de Deus sobre a questão do pecado. Mas quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, a quem devemos obedecer, nós vamos à videira verdadeira. E de lá não queremos sair nunca mais. Há outros textos da Bíblia que poderíamos comentar aqui, mas vamos comentar um aqui. Eu acho bacana esse texto aqui. Provérbios 15, verso 1. Conhece? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, com esse texto eu quero falar sobre as pessoas que suscitam a ira nos outros. Porque tem aquele que fica irado com o que as pessoas fazem e tem aquele que suscita a ira nos outros. Uma palavra branda sempre é melhor do que uma palavra dura, em qualquer circunstância. Há muitas histórias para isso. Um exemplo, 3 M's agora. Mahatma Gandhi. O filme dele, o mais importante, demora umas 2 horas ou mais. Uma vez como pastor, eu reuni os jovens da igreja e fomos assistir, alugamos o filme e fomos assistir o filme numa das salas da igreja. Há muitas lições. A gente parava o filme e fazia uma pregação. Uma vida muito rica, em detalhes, muito linda. Mahatma Gandhi criou uma revolução silenciosa no seu país. Enquanto havia um grupo, um partido indiano que queria matar os britânicos, Mahatma Gandhi, ele queria fazer uma revolução silenciosa. Ele era capacitadíssimo, inteligentíssimo. E ele nunca apoiou a luta armada. Ele viu amigos dele morrerem. E ele fez uma marcha pelo país. A história é muito linda. Leia o livro, alugue o filme que deve estar por aí. É muito bonita a história. É uma revolução pacífica. E por várias vezes os britânicos os enfrentavam na jornada, que eles iam até o mar, e eles não queriam deixar, que aquilo estava virando mídia internacional, e eles se posicionavam na frente do povo e começavam a atirar. E matavam vários dos indianos. A reação devia ser pegar armas e também matar os soldados britânicos. Mas ele disse, não vão fazer isso. Ele criou uma revolução. Martin Luther King também criou uma revolução no silêncio. Havia grupos que pegavam em armas, mas ele era contra. E o sonho dele era o quê? Ver crianças negras e brancas andando na mesma calçada. Olha só, na mesma calçada. Bebendo no mesmo bebedouro. Frequentando as mesmas escolas, que já é uma coisa mais complicada. Mas andar na mesma calçada. Esta é a calçada para os scholars, os coloridos, para os negros, e esta é para os brancos. Esse homem morreu por causa disso, mas foi silencioso.
E o terceiro que eu gosto muito é o Mandela. Eu estive na casa do Mandela. Eu não sei se os Jotás que andaram por lá no Congresso Internacional também tiveram essa oportunidade. Mas o Soweto era o pior lugar do mundo. Quando nós saímos da África, onde eu fui missionário em 82, nós saímos pela África do Sul. Nós estávamos presos, sequestrados, é uma história longa, mas fomos libertados pela Namíbia e depois saímos até Pretória, que é uma das capitais da África do Sul. E nós fomos com o pastor que nos acompanhava, pastor Eric Anandel, já falecido. Ele nos mostrou a cidade, etc. E nós vimos ônibus de negros e ônibus para brancos. Fomos numa praça, e eu disse, que praça bonita, podemos descer? Ele disse, não, aqui é praça para negros. Fomos numa praça central, que é muito bonita, onde está lá o palácio, lá, o pretório. Linda, linda, aquela praça era para brancos e negros. E eu fui brincar com uma criança que estava vindo na nossa direção, e eu tinha um filho pequeno, o filho do médico também era pequenininho, a criança viu, e eu fui colocar a mão na cabeça, o pastor já tirou a minha mão e disse, não toque, é uma criança negra, o pai pode não gostar. Nós fomos assistir uma igreja branca. E eu disse, eu queria ir no Soweto. E ele disse assim, não é uma boa ideia. Nós passamos longe do Soweto. E ele me explicou com tristeza que naquele então havia prédios e as pessoas que moravam ali não tinham água encanada e nem esgoto, rede de esgoto. Viviam. Então houve uma revolta. Você não consegue oprimir um povo muito tempo. Pode durar muito, pode durar até milênio. Mas um momento as pessoas vão ter uma consciência. E começou um movimento. E movimento para pegarem armas e para dominar os brancos. E um destes homens que não acreditava nessa maneira de pegarem armas era Mandela. Mandela foi preso. Aquilo foi um golpe tremendo nos seus sonhos de liberdade. Um país livre. Ele ficou 27 anos preso. 18 dos quais numa cela de 1,60 m. Tem um museu do Apartheid, e eu fui visitar o museu do Apartheid, e tem 3 celas do tamanho da cela que ele ficou 18 anos. Eu sou meio claustrofóbico, e eu entrei na cela. E eu pedi que alguém, para minha esposa, claro, que fechasse a porta, e abrisse quando eu batesse. E eu fiquei desesperado. Ele ficou 18 anos assim. Bom, teve a virada, ele foi libertado. Quando foi libertado, eles queriam que ele dirigisse a vingança. Ele disse, não, vamos para as eleições. Foi eleito presidente. Sabem o que ele fez no primeiro jantar? Eu fiquei impressionado com isso. Talvez uma das coisas mais impressionantes da vida dele. O início. Todos ficavam esperando, agora ele vai ser presidente, vai acabar com os brancos. A secretária dele era branca. Depois ele tinha uma secretária negra também. E ela perguntou para ele assim, eu devo sair? Ele disse, não, você não trabalha aqui? Mas o senhor não quer escolher alguém? Quero, escolha você. O jantar da recepção, onde ele tinha convidados do mundo inteiro. E ele se levanta no meio do jantar e havia 2 lugares vagos, uma à direita e outra à esquerda. Um de cada lado, à frente, perto dele. E disse, eu gostaria de convidar aqui os 2 carcereiros. Eles se assentaram e alguém perguntou, por quê? Eu quero que eles me vejam como ser humano. Assim como eu os vejo como ser humano. Hoje, a África do Sul é uma potência. Há problemas, mas é uma potência. Houve vários problemas, mas a revolução não foi armada. Não houve vingança. A vingança é um prato que a gente come frio, não? Como posso adquirir essa mansidão? Eu posso treinar. Eu posso buscar algumas coisas. Por exemplo, dormir bem. As pessoas são irritadas porque não dormem bem. Existe um hormônio que o corpo fabrica ou coloca na corrente sanguínea, a melatonina. Ele dispara o sono. Só dispara. Ele não mantém o sono, só dispara. E ele é disparado quando as luzes se apagam.
E você percebeu que o nosso mundo, o nosso bairro, a nossa cidade, as casas estão cada vez mais brilhantes? Percebeu? A gente vai dormir muito tarde. E esse hormônio perde o seu efeito. Comer bem. Apreciar as coisas. E claro, a palavra de Deus no coração. Eu desejo que cada um de nós faça uma análise. Nunca permita que o outro diga quem eu vou ser ou que reação eu vou tomar. Que eu me prepare antes e diga: eu não vou ficar irado descabidamente, descontroladamente. Eu vou ficar irado com coisas que eu não concordo, mas eu não vou pecar. E este é um aspecto fundamental na vida. Para isso, reconhecer a Deus como seu Senhor. Ele tem tudo em mim. Nós vamos agora ver uma pessoa que decidiu, aliás, um casal que decidiu que se entregaria a Cristo. Vamos achar o papelzinho aqui. Tem um papel? Eu perdi o papel. Mas pode entrar o pastor? Já pode entrar. Eu grudei numa página da Bíblia e não sei que página que eu grudei agora. Romanos. Aqui. Pastor Gilson Douglas vai batizar o Renildo e a Ionelis, um casal. E tem mais uma que é a Leila. São 3 então, que beleza. A Leila é parente de vocês? Pastor Gilson, a Leila é parente. Casal bonito, novo. Vocês têm familiares aqui? Tem uma irmã? Ela está aqui dentro. Ah, está aqui dentro. Um bebezinho, que beleza. Esse é um momento especial. A outra pessoa, como é que se chama mesmo? Leila. Temos mais a Leila. Bem-vinda, Leila. Mas o Renildo e a Ionelis receberam estudos bíblicos, se encantaram com a palavra de Deus e fizeram de Deus o seu Senhor. E você, como é que foi? Você está voltando. Aleluia. Diz que tem muita alegria no céu. Que Deus te abençoe. Nesse momento eu vou proferir a bênção. E o pastor pode batizar os 3 em seguida. Prezados irmãos em Cristo, segundo esse desejo de colocar a Deus como Senhor da vida, fazê-lo o primeiro, o melhor, que vai conduzir os meus sentimentos, o pastor tem a alegria de batizá-los para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que venceu mais uma batalha. Seja Deus. Nos auditórios, possivelmente estejamos tendo batismos também. Um momento especial. Agora a Leila então está voltando, Leila. Que beleza. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos alguém aqui que precisa voltar? Está conosco aqui, precisa voltar, precisa fazer do Senhor o Senhor. Temos alguém? Deixa eu ver. Temos alguém? Temos alguém que ainda não é batizado e gostaria de fazer do Senhor o seu Senhor? E gostaria de uma oração? Eu quero convidar você que vem aqui à frente. Nos auditórios também, as pessoas podem ir à frente. Temos alguém por quem orar nessa noite? Tivemos aí um casal que recebeu estudos. Tivemos uma jovem que está voltando para Cristo. Temos alguém?
certamente teremos alguém em algum lugar. E nós vamos fazer uma oração por essas pessoas. Pai querido, há pessoas que estão voltando, estão se entregando. E nós queremos pedir uma bênção sobre a vida delas, sobre a decisão que tomaram de colocar-te como Senhor, de saber que Tu és o Senhor da vida delas. Abençoe a cada um de nós aqui no auditório e a nossa vida. Possamos agir dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém.